na nossa família, na nossa igreja. Ou é conosco ou é com um irmão. Nós precisamos entender que há momentos em que nós passamos ou passaremos por dificuldade e nós precisaremos uns dos outros. Às vezes na agitação, na correria, a gente não para olhar para a necessidade do irmão. Às vezes a gente vê que tem um irmão triste, com o seu olhar entristecido, você percebe, Deus mostra para você que há tristeza naquele coração e Deus quer te usar para que você se aproxime, para que você ajude, para que você pergunte o que está acontecendo, abrace, ore com esta pessoa. E às vezes a gente está tão preocupado em fazer aquilo que nos é necessário que seja feito, que não olhamos para o lado. Ou vamos nós nos colocar na situação deste discípulo. Às vezes nós nos encontramos nessa situação, talvez erramos, pecamos ou falhamos em alguma área no nosso ministério e olhamos ao nosso redor e nos vemos sozinhos. Olhamos ao nosso redor e vemos cada um fazendo a sua parte sem se preocupar com a nossa situação. Aí então nós vemos neste mesmo versículo que a situação deste discípulo foi desesperadora. Ele se desesperou, ele entrou em crise, Houve um pânico, um grande desespero da parte deste discípulo. O verso continua dizendo que a partir do momento que o seu machado caiu na água, ele gritou, houve um grito, porque ele estava desesperado. Ele viu que o que tinha acontecido com ele era muito sério, poderia impedir o seu ministério de acontecer, poderia impedir a continuidade do seu trabalho ministerial. E aí então ele gritou, ele se desesperou, ele quis chamar a atenção de todos para ele, porque ele estava desesperado, ele precisava de ajuda e ele gritou e disse: "Ai, meu Senhor, ai, meu Senhor." Aqui neste meu Senhor, ele não está se referindo diretamente para Deus, ele está se referindo para o seu líder, porque ele entende que quem foi colocado ali por Deus para ajudá-lo era o seu líder. E ele se voltou para Eliseu e disse: "Ai, meu Senhor, ai, olha para a minha situação, olha a dificuldade que eu estou enfrentando, porque este machado que eu estava usando, esta ferramenta que eu estava usando, me era emprestada e caiu dentro da água, dentro das profundezas das águas do Rio Jordão." A situação deste jovem estava totalmente fora de controle. Aparentemente não havia mais como resolver o problema dele. Não havia. Muitas vezes a gente olha para a situação de um irmão, de um amigo, de um familiar, de alguém, e a gente vê que chegou a tal ponto que talvez aos nossos olhos não tem mais jeito. A situação perdeu, está fora do controle. E este jovem discípulo, ao perceber que o seu machado, algo pesado, havia caído dentro do rio, ele se desesperou, porque até mesmo ele entendeu que seria muito difícil resgatar, porque não havia como. O rio provavelmente era profundo, o machado era extremamente pesado e rapidamente desceu e provavelmente, quem sabe, tenha sido até levado pela correnteza. A sua situação passou a ser uma situação de descontrole. E é aí que ele entendeu a grandeza, a importância de caminhar com o seu líder, de caminhar de acordo com o seu líder, de caminhar junto com aquele que Deus colocou como liderança sobre ele. Porque ele se achegou até Eliseu, mas ele não estava lá fazendo algo que Eliseu não conhecia. Ele não estava lá fazendo algo sem ter compartilhado a ideia com Eliseu. Ele estava lá juntamente com outros discípulos que anteriormente já tinham ido até a presença de Eliseu e pedido autorização para que fosse aumentado aquele espaço, não é? E aí então nós vemos a resposta de Eliseu. O versículo de número 6 diz: "Perguntou o homem de Deus, Eliseu tranquilamente olhou para este jovem discípulo e perguntou: aonde caiu? Aonde caiu?" Amados, esta pergunta é de fundamental importância.
Porque Deus nos tem dado dons, talentos, que servem como ferramentas para trabalharmos na sua obra. E muitas vezes nós estamos vendo muitos dons e ferramentas que se caíram e que se perderam. E Deus pergunta para você nesta hora, aonde você caiu? Aonde você desistiu? Aonde, em que ponto você parou? Porque é ali que Deus vai tocar. É ali que Deus vai transformar. É ali que Deus vai realizar algo novo. Aonde você caiu? Aonde a ferramenta que Deus colocou em suas mãos se perdeu? Aonde foi? Aonde foi que você perdeu o desejo de louvar? Em que momento foi que você perdeu a vontade de adorar a Deus? Em que ponto, em que lugar você perdeu a unção de orar e falar com Deus? De pregar a palavra de Deus? De caminhar juntamente com Deus? De amar os seus irmãos e estar em comunhão com eles? Aonde foi? Esta é a pergunta. Aonde você deixou a sua ferramenta? Aonde você colocou? Aonde você deixou se perder o seu talento e o seu dom? A Bíblia ainda nos diz no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo de número 5. A Bíblia diz: lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Amém? Que lindo! Amados, essa é a palavra de Deus para nós. Apocalipse, capítulo 2, versículo 5. Lembra-te, Deus está pedindo para que você se lembre. Lembra-te, pois, aonde caíste. Aonde foi que você caiu? Qual foi o seu pecado? Qual foi o seu erro? Qual foi a sua fraqueza? Não importa. Deus está pedindo para que você se lembre. Mas não apenas se lembre para se lembrar, mas Deus está nos motivando a nos arrependermos. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Volta com as suas ferramentas nas suas mãos para que você consiga novamente realizar as grandes obras que o Senhor tem para a sua vida, para a minha vida. Nós precisamos nos voltar, pararmos um pouco com a nossa agitação, com a nossa correria e voltar um pouquinho para ver aonde foi que a gente caiu. Aonde foi que algumas coisas foram se perdendo? Nós não podemos deixar nada para trás. Nós devemos caminhar sim, sempre adiante, à frente, mas sem deixar nada para trás. Este jovem, ele estava extremamente preocupado com o que ele havia perdido. Ele ficou desesperado, ele viu que ele estava em uma situação muito complicada. Ele buscou a orientação do seu líder e Deus operou o milagre. Deus operou o milagre. A partir do momento que Eliseu disse, me mostra aonde caiu. Sabe o que ele fez? Ele poderia ter dito, eu não sei, eu não vi, eu não prestei atenção, é algo muito complexo dizer aonde caiu. Não. A Bíblia diz que ele mostrou o lugar. Ele mostrou o lugar. Foi aqui que eu errei. Foi neste ponto que eu falhei. E o fato de termos falhado e errado em um determinado ponto não descaracteriza todas as outras coisas boas que nós fizemos, meus amados. Não importa, às vezes as pessoas podem até julgar assim, mas Deus não julga assim. Deus pede para que a gente se volte. Ele voltou, ele não teve dúvida. Ele não ficou reticente, eu não sei, talvez tenha sido aqui ou talvez ali. Não, ele não olhou para a dificuldade ou para a impossibilidade de Eliseu fazer algo. Não, ele foi claro, foi aqui que caiu. Amados, nós precisamos ser claros diante de Deus, porque Ele sabe aonde nós caiu. Mas Ele quer de nós o reconhecimento do nosso erro. Por isso que Ele espera que a gente volte para trás e veja aonde nós caímos. Veja aonde ficou o talento. É isso que Deus quer de nós. Este jovem mostrou exatamente o lugar para que então pudesse ser feito o milagre. Para que então Deus pudesse realizar a grande obra. Deus pudesse transformar aquela história, aquela situação aparentemente sem controle,
aparentemente sem solução. Mas quando este jovem discípulo mostrou exatamente aonde caiu o machado, Eliseu então cortou um pau, lançou-o ali e fez flutuar o ferro. Amados, o jovem discípulo mostrou aonde o machado havia caído. Talvez as coisas já haviam se mudado dentro daquele contexto do rio. Talvez o machado já tivesse sido levado um pouco para outro lugar. Mas o jovem voltou exatamente no ponto aonde o machado havia caído e mostrou que foi ali. E aí então Deus moveu toda aquela situação. Toda aquela situação. E aí, através da fé de Eliseu, Deus fez com que o ferro flutuasse. Qual é a probabilidade de fazermos com que o ferro venha flutuar na água? Aos nossos olhos, nenhuma. Talvez aos seus olhos não há nenhuma possibilidade de você ser restaurado no seu ministério, de você ser restaurado na sua vida familiar. Mas para Deus há essa possibilidade, e essa possibilidade é muito grande. Deus quer que nós nos voltemos e possamos olhar aonde caímos, aonde foi a nossa falha, aonde foi o nosso erro, que possamos ter humildade de reconhecer, de entender a necessidade que temos uns dos outros, de compartilharmos isso com os nossos líderes, de buscarmos orientação e ajuda, porque entendemos que sozinhos não podemos fazer absolutamente nada. E para encerrarmos a nossa palavra de hoje, nós vamos ver que no versículo de número 7, Eliseu disse: levanta, estendeu ele a mão e o tomou. E o tomou. Tomou de volta, tomou posse daquilo que era dele. O jovem discípulo tomou posse novamente das ferramentas, da ferramenta que lhe era necessária para que ele pudesse realizar o projeto de crescimento na obra de Deus. Amados, é assim que Deus trabalha. A Bíblia diz no livro de Salmo, capítulo 28, versículo 8, o Senhor é a força do seu povo. O Senhor é a força do seu povo. O Senhor é a minha e é a sua força. O Senhor é a nossa força. É Ele quem nos dá as ferramentas. Se não soubermos cuidar, se deixarmos algumas delas se perder pelo caminho, nós precisamos voltar para trás, ver aonde elas caíram, onde elas se perderam e pedir para que Deus restaure, e Deus assim o fará. E nós faremos a obra do Senhor de forma completa. Nós não podemos fazer nada mancando, capengando. Precisa ser completo, precisa ser de verdade, precisa ser com eficiência, precisa ser de forma que dê bons frutos. E para isso, meus amados, nós precisamos nos lançar, nos entregarmos verdadeiramente para Deus, buscando sim, sempre as regras que nos são estabelecidas. Precisamos buscar orientação e estarmos submissos aos nossos líderes. Precisamos ajudar e entendermos a necessidade de sermos ajudados pelos nossos irmãos. Precisamos reconhecer aonde erramos, aonde falhamos, aonde pecamos, aonde desistimos. Precisamos reconhecer. Precisamos entender que por mais difícil que pareça, por mais impossível que pareça, Deus tem poder para transformar, para restaurar, para resgatar as ferramentas que foram perdidas. Amém? Que Deus venha abençoar a sua vida, que o seu ministério seja cada dia melhor, cada dia mais lindo, mais cheio de graça, de amor, de bondade, de transformação. Que a sua preocupação seja sempre agradar a Deus, fazer o melhor para Deus e para agradar a Deus, para amar a Deus, para servir a Deus. Nós precisamos amar o nosso próximo, servir o nosso próximo e trabalhar para o nosso próximo. Assim, nós estaremos fazendo para Deus. É muito fácil, às vezes, cruzarmos os nossos braços, não amarmos ninguém, não trabalharmos em favor de ninguém, não fazermos absolutamente nada por ninguém e falarmos: Senhor, eu estou aqui apenas te adorando, te adorando. A maneira com que adoramos a Deus, que amamos a Deus, é amando o nosso próximo. Amém? Não importa quem seja o seu próximo, aquela pessoa que Deus colocou perto de você, por mais difícil que pareça, é a pessoa que Deus vai te usar
para que você seja bênção na vida dela, amando-a, servindo-a, como se estivesse fazendo para o próprio Deus, amém? Que o Senhor venha abençoar a sua vida com toda sorte de bênçãos, que você possa ter os seus sonhos, os seus projetos realizados em conformidade com a vontade do seu Deus, que você possa alargar as suas fronteiras, que você possa trabalhar, que você possa desenvolver a cada dia e que eu e você possamos ser aperfeiçoados por Deus todos os dias, amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Na próxima semana nós estaremos de volta com a nossa programação. Essa semana continua no ar 24 horas por dia esta palavra. Temos muitas outras palavras, você pode conferir aqui no nosso portal, no nosso site, amém? Indique este endereço eletrônico para um amigo, para um irmão, para uma pessoa. Com certeza é um canal de bênção para a vida de muitas pessoas, inclusive para a minha. Amém? Que Deus venha nos abençoar tremendamente. Em nome de Jesus, fiquem todos na paz de Cristo. Esse é o tempo.